E aí, galera? Beleza? Espero que todos estejam bem. Vamos a uma, um breve resumo aí das instalações, configurações de NVR câmeras, foco da marca Dahua, tá? E esse material ele também pode ser estendido, né? Com um bom entendimento para as outras marcas, como anteriormente fazíamos nas câmeras e NVRs da Wikibis. Mas o foco principal aqui é o NVR da Dahua e das câmeras Dahua, ok? Então vamos. O título ele deve ser indicando exatamente o que vamos abordar. Bom, reforço a ideia de que seja isso um guia prático e é um grande atrativo, né, para quem busca um tutorial. Bom, em relação às configurações iniciais, normalmente utilizamos um notebook, tá? E enfatizo de que o range configurado no adaptador de rede do notebook deve ser o mesmo configurado já por padrão de fábrica no NVR, que no NVR ele já inicia com o IP 10.1.1.1, tá? E as câmeras automaticamente elas começam 10.1.1.1.65, tá? E daí por diante. Conforme você for espetar a segunda câmera, ela vai incrementar. Ou seja, de 65 ela vai para 66 e daí por diante. Isso aí já é uma grande sacada. Tá? Em resumo, as imagens elas mostram passo a passo completo, tá? Para configurar o endereço IP. E no computador Windows, essa é uma tarefa comum para gerenciar as redes e conectar equipamentos específicos, como NVRs, câmeras e resolver os problemas de conectividade. Bom, essa tela é importante porque é onde configuramos o IP do servidor, é o PSIM. A partir desse IP, e quando configurado corretamente, o NVR consegue comunicar, tá, com o PSIM. E do lado do PSIM, ou o CMS normalmente, eles importam as imagens, tá? Conforme a configuração do POP, se feita corretamente, não vamos ter problemas na incorporação, né? Ou melhor, na importação das imagens realizadas pelo CMS. É importante começar essa introdução aos componentes principais, tá? Explico de forma simples o papel de cada equipamento. Destaco a vantagem do PO integrado, que ele simplifica a instalação. Bom, essa etapa aí é importante, onde vem de configuração de fábrica, tá? O IP do NVR. É a partir dessa configuração e na tela anterior realizada a configuração também do notebook que conseguimos iniciar a comunicação dos equipamentos, ou seja, notebook com o NVR, ok? E espero que isso fique bem claro, tá? Que é aí onde começa as configurações serem realizadas corretamente. Bom, nesse slide aqui, eu foco os primeiros passos com o NVR. O assistente na configuração ele simplifica muito o processo inicial, que é a criação de uma senha forte e essencial para a segurança. Tá? Enfatizo que é de primordial importância seguirmos esse passo a passo. Tá? Conecte o NVR em um monitor, ligue na sua rede local e aguarde a sua inicialização. Bom, essa tela aqui, esse é um ponto técnico importante, tá? Explico que
Definir um IP estático para o NVR evita que ele perca a conexão, tá? Que poderia ocorrer se o IP fosse atribuído via DHCP. Essa tela é onde nós configuramos a rede. Normalmente é um IP fornecido pelo CMS que a gente chama de uma sub-rede de segurança. Tá? É onde eles conseguem, através da configuração realizada corretamente, conforme as informações passadas por eles, que eles conseguem enxergar o NVR. Muitas vezes eles fazem um primeiro teste com ping e visualizando as imagens pelo browser, e sendo realizado dessa forma, eles conseguem importar essas imagens para o PC. Bom, a conexão e ativação das câmeras via NVR. O principal benefício do PoE no NVR é uma simplicidade dessa conexão. Destaco que a maioria dos NVRs ativam câmeras automaticamente ao detectá-las, tornando o processo muito rápido. Reforça a importância de definir também uma senha segura. Isso é de primordial importância dominar, tá? Para que o equipamento e as câmeras sincronizem, tá? O IP, o range de IP, conforme eu mencionei, tem que ser o mesmo, mudando o último octeto, e as senhas, nesse caso aí, quando incorporadas no NVR, elas automaticamente sincronizam a senha definida no NVR, e as câmeras também passam a utilizar o login e a senha já configurados no NVR. Tá? Uma observação: se não der certo, nós normalmente utilizamos o Config Tools para que venhamos configurar essas câmeras no mesmo range e definir o mesmo login e senha. Porque se tiver uma dessas informações que eu acabei de explicar diferente, as câmeras não funcionam no NVR. Bom, embora o NVR com o PoE simplifique o processo, o Config Tools ele é uma ferramenta poderosa, tá? Ele é essencial para qualquer instalador. Sua função ele é muito útil, principalmente para a resolução de problemas ou para uma configuração mais avançada. Tá? Às vezes acontece, não é um padrão, tá? Mas já me deparei com alguns problemas no campo de que as câmeras já foram utilizadas e modificadas o IP, porque quando a câmera ela vem de fábrica, o IP ele já vem configurado com 10.1.1.1, mudando o último octeto que inicia, se for a primeira câmera, como 65. Mas, infelizmente, as câmeras utilizadas podem vir com um outro range de IP. Tá? Por isso, é importante utilizarmos essa ferramenta com o notebook, chamada Config Tools, onde realizamos o gerenciamento dessas câmeras, conseguimos alterar o login e a senha e alterar o IP, máscara e o gateway. Ele é um software da DAO e ele é muito utilizado para esse tipo de gerenciamento. Tá? Então é importante que vocês instalem esse software no seu notebook. Vai te ajudar bastante para resolver diversos problemas na comunicação, né? E para ativar essas câmeras, caso tenham sido ativadas no NVR, ele é muito comum quando se usa um switch PoE separado. Altere, né, esses IPs. Recomendo com o uso do Config Tools e, se necessário, utilize esse gerenciamento para ver que você não deixe conflitar com outros NVR, ou seja, outras câmeras já existentes espetadas no NVR, tá? Isso é um problema muito comum. É bom que vocês se atentem a isso. Muitas das vezes o técnico no campo ele fica perdido, tá? Por não se atentar a essa informação. Não consegue visualizar
No NVR, após também a confirmação de que há integridade no cabo, nos conectores RJ nas duas pontas. Se tiver tudo ok, não tiver nenhum problema no meio físico, se atente em utilizar o Config Tools para verificar se a câmera, ao aparecer no software, ela está no mesmo range IP. E se tiver diferente, a gente já consegue matar o problema alterando os IPs. E confirmar também se o login e senha está correto. Bom, o acabamento na instalação destaca a importância de testar o sistema por completo, tá? Na configuração da gravação e na visualização remota, que são funcionalidades que agregam muito o valor para o usuário final. Verifique se as imagens estão todas nas câmeras, estão sendo exibidas no monitor. Ajuste a posição física das câmeras para garantir a melhor visualização. Configure o agendamento de gravação. Definir como o NVR deve ser gravado. Continuação por detecção, que é o mencionado no POP. E esse último acesso remoto nós não utilizamos, tá? Mas poderíamos fazer um teste no campo para ver se vai dar certo. Bom, dicas e resolução de problemas. Utilize as senhas conforme o POP, tá? Que se não configurarmos corretamente, o NVR não funciona. Normalmente ele dá uma mensagem de erro. Tá? Certifique os cabos. Certifique se existem IPs duplicados. Nesse caso, ambas as câmeras. Muito comum que eu vejo no campo, técnicos mencionam, estava funcionando e após espetar um cabo inserindo uma nova câmera no NVR, pararam de funcionar ambas as câmeras. Isso pode o problema pode ser definido de IPs estarem duplicados, tá? Por isso, mais uma vez, reforço de que essa ferramenta Config Tools ela é muito importante para resolvermos esse tipo de problema. Tá? E muitas das vezes também resolvemos problema que também não conseguimos enxergar após configurarmos os cabos, configurarmos as senhas, utilizarmos o Config Tools e verificarmos se está tudo correto. Em último caso, nós mantemos uma firmware atualizada no equipamento. Também é de suma importância, tá? Nos atentarmos quanto a isso. Bom, finalizo essa apresentação, tá? Dos pontos fortes do sistema. Enfatizo a facilidade de instalação e o custo-benefício do sistema com o PO integrado. Convido a quem assistir esse vídeo que venha com dúvidas, né, para que possamos ajudar mais e mais no dia a dia aos técnicos no campo. Tá? Eu acredito que isso seja de suma importância, tá? Para resolver dúvidas, tá? E deixar os técnicos bem tranquilos na resolução, na instalação, tá? Desses tipos de equipamentos. Espero que tenha ajudado vocês aí. Tenham um grande abraço aí para todos aí. Até a próxima aí, galera.